favor, Hélio. dona. Deixa eu dar um Oi, abraço aqui. pro Elinho, faça as Deixa eu honras. dar, deixa eu dar um abraço aqui na Anibete, que Ah, fazia tempo que eu não via, era aqui de Vitória, agora está em São Paulo, então faz séculos que eu não via. bom. Beijo, companheira. Beijo, Ô, querida. Estava aqui seja sentindo a sua bem-vindo. falta. Eu cheguei mais cedo, falei assim, Ah, menina, cadê Priscila? eu Que estava bom. lá no grupo, já estava lá nos grupos lá, tá começando, mas eu mesmo não entrava, não. Ouvir Priscila, acabou você. de chegar um amigo nosso aqui de BH em comum. Faça as honras, por favor, o Elinho. Até porque fui eu que convidei ele lá no grupo da Unastur. Ah, muito bem. Então ele Então, é meu faça convidado duplamente. também. Ele, a Anibete, né, Anibete? Olha, não fala que não fui eu que te convidei, não, hein, Anibete? Eu fui lá no Elinho, privado do seja Elinho. bem-vindo. Um beijo, Hélio. Pois, fui convidada por você. Tá tranquila? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Você Bom foi para demais. São Paulo, né? Ainda está lá, Oni? Estou, mas eu estou na unidade de Vitória ainda, tá? Tá, lá Porque na DS, de Vitória. eu quero Eu, permanecer lá. Uhum. eu sei, mas você está trabalhando, você estava trabalhando no aeroporto ainda, tá? Não, me aposentei. Ah, aposentou? Uhum. Bem-vindo ao time. Maravilha, né? É, mas a Anibete trabalha, é coach, tem um trabalho muito legal, trabalhou na capacitação com a gente aqui em Vitória, ela era da Verdade. alfândega ou da delegacia. Ótimo. Não? Grandes. Ouvir as histórias dos nossos colegas é sempre uma boa surpresa, né? Bom demais. Ontem, Priscila, ontem de ontem, eu acho, também aposentou um colega nosso aqui, que foi, eu acho que se não me engano, da primeira diretoria do Sind Receita, o Nemer Sanches. Lembram Ah, o dele? Nemer. Nossa, Nemer quem esquece? aposentou Quem ontem ou antes de esquece? ontem. Nossa, mas o Nemer tinha uma cara de ser tão novinho. É porque ele é meio doidinho. Cabelo Gente, comprido, sempre, né? gente Ex-Zé boa, Rosa. parece um garotão assim, riponga, gente Continua com o boa mesmo toda a vida. jeito do Nemer. Quer Zé dizer que o Rosa, Nemer. seja bem-vindo. Enquanto o pessoal vai chegando, quem está aqui para... Paulinho, você está aí? Como é que está a campanha em Porto Alegre? Boa tarde, colegas. Que bom Boa vê-los de novo. tarde. Campanha aqui a gente está levando da nosso jeito aqui, bem consistente. Agora, sempre algumas informações relevantes que a gente sempre tem, a gente está postando ali. Mas, como diz a gente diz, né? A gente conhece a gurizada, como é que é, né? Então, Uhum. mas as conversas são mais a miúde, assim, né? No dia a dia, conversando sempre com alguém, para também não massificar muito algumas informações, né? Sim. Mas eles Não, estão... A gente passa na rua, a gente está caminhando, alguém grita, chama, conversa. Essa é uma época aqui também que a gente se encontra muito, né? É a época aqui da Semana Farroupilha, né? Então a gente se vê bastante aqui, né? Ah, Os colegas. Ontem tava com vários colegas conversando à noite. manda um beijo para a Jane, Paulinho. Mando sim. Ela fez aniversário a semana passada e ela nos chamou no domingo lá para casa dela. A casa dela é muito boa, né? A gente foi lá, conversou também com vários outros colegas também. Ela Eu lembro também... que, eu lembro que nós passamos o aniversário dela na Gênese de Curitiba. Sim. Eu e a Claudinha fomos no museu e compramos um livro do Leminski de poesia para ela, mas ela ficou doidinha, adorou. Porque ela escreve poesia, né? Sim, e declama. Tanto é que domingo, lá no aniversário dela, depois dos parabéns, ela teve que declamar. que Ela é Aí, legal. ótima, maravilhosa. legal. Claudinha do Chuí, Priscila. Claudinha Schwab, eu e ela e a gauchada que estava lá com o Paulinho, pessoal. Sim, Nós somos naquele museu aquele Museu do museu Olho? É o Museu Museu do do Olho, Olho? no Museu do Olho, Museu do quê? exatamente. Do quê? Do Olho, ele é Ah, sim, sim.
Parece É um do olho. Oscar Niemeyer, aquela projeto do Oscar Niemeyer, na verdade, Sim. era uma referência à ginástica artística, mas todo mundo chama de Museu do Olho. É porque Parece. parece o olho, é E verdade. tem uma O- biblioteca lá, tem uma biblioteca lá que tem uns livros maravilhosos, assim, bem ilustrados, né? E a gente comprou um de capa dura do poeta curitibano aí, nossa, mas maravilhoso, Leminski, que legal. A Claudinha é um trabalho que nós vamos ter que fazer. Ela está desfiliada, trazer ela de volta, ela faz muita falta. Faz. Né? é verdade. Estou vendo que a Marley, a nossa filhada maravilhosa, uma aposentada que está aqui, né, Marley? Não sei se ela vai conseguir ligar o microfone aí. Dá um oi. Oi, Marley, tudo bom? Tudo bom? Ela já foi nossa superintendente adjunta aqui, na época que ela trabalhava. Então, Olha, ela é um renome nosso aqui, muito bom tê-la conosco. Seja bem-vinda. Eu acho que é a única analista que já foi superintendente. Exatamente. Hoje, no Paraná, da nona, Lucimar, a gente tem alguns analistas na superintendência também, né? Mas superintendente, ela... Superintendente não, que eu me lembre nenhum. Não. A gente tem aqui, em Belo Horizonte, um colega que, inclusive, é da nossa chapa local, ele foi, por muitos anos, superintendente do Patrimônio da União, em Minas Gerais. E aí, esse ano, ele topou, está na chapa local de BH, a gente está muito feliz, o Rogério Corrêa. Que bom, aqui na superintendência, o Jorge também foi superintendente do Patrimônio da União aqui no Paraná. E agora faz parte... é verdade, o Jorge, né? E agora ele está lá na assessoria direta do gabinete, do superintendente. Bom demais. O Poli também está, né? O Poli, ele Teve o Luiz Henrique aí também, né, Mari? Que foi da coordenação de atendimento, eu acho. Com o Eugênio. O Luiz Henrique foi chefe de divisão aqui em Minas também. É outro também que nós temos que trazer de volta, que se desfiliou. Ele foi chefe da divisão, acho que chamava de VIC, se não me engano, que era uma divisão. Era que cuidava do atendimento. É isso. Atendimento do cidadão. Eu acho que esse C aí do DIVIC é o cidadão. Isso, divisão de interação com o cidadão. Sabe? Não lembrava da interação, mas lembrava do cidadão. Bom. A Lúcia em Brasília também. Lúcia, você não teve alguma chefia de divisão já em Brasília? Várias. Várias, né? Várias. Eu tive, inclusive na COGEA, né, que é a Coordenação Geral de Gestão do Atendimento, eu tive função comissionada de chefe de divisão, da divisão que fazia gestão do atendimento e depois da divisão que fazia a gestão do suporte, né, dos sistemas de atendimento. E é isso, tive nos últimos 15 anos na COGEA, eu fui comissionada praticamente todo o tempo. E a Lúcia também teve uma passagem pela Comissão de Ética, né? Também. Com o Luiz Henrique, não foi? Falando em Luiz Henrique. Eu e Luiz Henrique, nós fazíamos dobradinha na época, no mesmo período. Bom demais. Eu acho que esse código de ética que vocês construíram é um marco na Receita, né? Na realidade, o Luiz Henrique botou a mão na massa mesmo na construção, na elaboração, né? Aí eu entrei e já estava, né? O código já estava pronto, mas foi um código assim que foi colocado para toda a Receita palpitar, né? Interagir, foi muito interessante a construção, né? Muito bom. Ele veio aqui em Vitória fazer quando eu era da capacitação, eu trouxe ele aqui para fazer uma palestra sobre ética. Foi muito legal. O Luiz, a formação dele, acho que de mestrado, é filosofia, então ele tem uma afinidade, além de ser uma pessoa extremamente inteligente, né? E acho que da primeira formação jornalista e mestrado filosofia. Então é a praia dele, muito bom. Faz falta aqui, faz muita falta. Faz.
Eu não consigo ver Pessoal, todo estamos mundo. com 49. Vamos nos preparar para começar. Jailson, por favor. Olá a todos e todas, boa tarde. Vamos lá. Boa tarde. Leda, seja bem-vinda. Eu vi que a Ana Abreu aqui de BH também acabou de entrar, da nossa chapa local. Bem-vinda, Ana. Maravilhosa. Tudo bom? Por favor, faça as honras. Vamos. Quer que eu comece, Mari? Oi? Quer que eu comece? Ora, estamos aqui. Eu vou começar, já que eu estou aqui falando igual um papagaio de futebol, né? Você está lembrado o aniversário dessa semana? A gente está fazendo 1 ano da AGN de Salvador. Aliás, não fui eu que lembrei, não. Quem lembrou a gente, eu vi que ela acabou de entrar aqui, foi a Fátima, lá de Juiz de Fora. A AGN começou dia 2 ou 3, não foi? De setembro? Foi, sim. Boa lembrança da Fátima, né? Foi Fátima? Fátima, sim, a Fátima de Juiz de Fora. Fátima. Foi onde muita coisa começou, né? De discussões. Aliás, eu acho que a AGN de Salvador foi histórica sobre muitos aspectos, né? A Fátima até postou umas fotos bem legais lá do hotel, né? Sim. Assim, aquela área, né? De convivência do hotel, muito Ei, legal. Fátima. Bem lindo lá. E assim, deu aquele apertinho, porque a gente ainda estava, a gente era feliz naquele dia e não sabíamos, né? Não sabíamos a pedreira que a gente ia enfrentar. Eu né? também deu com saudade. Mas, Um beijo para o Zé Rosa, o baiano que estava lá. Com essa lembrança, Mari, acho que a gente pode começar a nossa reunião primeiro agradecendo os colegas que, ao longo daquele processo da AGN de Salvador, contribuiu muito com ideias, sugestões, propostas. Muitos estiveram presentes na AGN de Salvador, que, além de ser um espaço muito bonito, agradável, a gente conseguiu efetivamente, ainda que não tenhamos atingido o objetivo em sua plenitude, mas nós fizemos mudanças significativas no processo de gestão e de condução do sindicato. Uma das propostas, eu me lembro bem, salvo engano, foi a Priscila que apresentou. Priscila, não, foi a Sueli, aquela época da questão do nepotismo. Foi Sueli ou foi você, Priscila? Não, nepotismo. Eu não fui, não. Agora, não lembro se foi a Sueli. Foi a Tânia, gente. Foi a Tânia, ótimo, a Tânia. Então, aproveitando essa lembrança, para dizer que, a partir da AGN de Salvador, ficou proibido que no sindicato os dirigentes não podem empregar os seus parentes até o 3º grau. Isso é um princípio que estabelece moralidade na gestão do sindicato. Tentamos outras mudanças também, como limitação de diárias para dirigentes, tentamos mudar outras regras que, infelizmente, pelo quórum elevado, nós não conseguimos. Mas foi uma AGN histórica, primeiro, pelo aspecto das mudanças efetuadas, segundo, pela união, que, inclusive, essa união de pessoas que, inclusive, historicamente não tinham muita proximidade, e eu posso dizer assim, eu e a Mari, nós construímos uma boa relação, estamos aqui hoje, inclusive, para apresentar propostas de uma chapa para as próximas eleições de sindicato, que é a chapa Reconstrução com Unidade, que no passado, inclusive, a Mari estava de um outro campo de atuação dentro do sindicato, e eu em outro, e nós convergimos, discutimos durante muito tempo e chegamos à conclusão de que os esforços para essa transformação do sindical merece sim a nossa atenção e o debate de forma séria. E aí eu começo a dizer para vocês, de forma séria e honesta. Não podemos subtrair dos filiados em nenhum momento e em nenhuma matéria a verdade. O princípio da chapa Reconstrução com Unidade é fazer um debate honesto entre colegas e com respeito, porque eu digo respeito parte primeiro de admitir que o colega analista tributário tem compreensão plena do processo. E não adianta textos longos, muitíssimos textos repetidos ou coisas que o valham, porque cada colega, e eu digo, tem compreensão do processo, tem compreensão da atuação e, principalmente, Mari,
tem compreensão da sua insatisfação da condução de vários aspectos da condução do sindicato. Sim. E eu acho, inclusive, Jailton, que esse diálogo e esse consenso que a gente acabou chegando, e a gente foi importante essa lembrança, porque os primeiros passos a gente deu ali, nos mostrou exatamente uma convergência, apesar de que na eleição anterior a gente estava em grupos e chapas diferentes, né? Eu não estava em chapa, mas estava apoiando, nos mostrou uma convergência de princípios, né? No diálogo a gente percebeu que nós tínhamos muito mais em comum em termos de princípios. A gente tinha algumas divergências em relação, talvez, principalmente a execução, as estratégias, né? Mas os princípios eram muito similares, e eu acho que foi realmente o que deu a liga necessária para a gente estar aqui hoje, né? Com certeza. E durante aquele processo, só rememorando, eu conversava com algumas pessoas e dizia assim: nós pensamos iguais, nós queremos o mesmo sindicato, porque nós não estamos juntos. E despido dessas divergências, nós estamos hoje, e eu aproveito, Mário, para te fazer uma provocação, tá? Eu percebi, e outros colegas também, que nós somos 3 chapas disputando a executiva nacional, em que todas as 3 chapas, os candidatos a presidentes, inclusive na nossa, são homens. E você, eu já te confessei isso. E nós temos 3 vices mulheres, já entendi a pergunta. Para que você fosse a nossa candidata, por que as mulheres ainda não assumem essa posição? Por que você, pessoalmente, não topou estar como candidata a presidente da nossa chapa? Isso é uma provocação, você não sabia que a gente ia fazer essa, mas... Vamos ver como que eu respondo. Primeiro, eu teria uma resposta curtinha e uma longa, né? Mas eu vou deixar a curtinha para o final. E vamos para a resposta longa. Mas eu acho que é uma reflexão interessante, e aí, já isso, eu diria que é mais importante a pergunta do que a resposta que eu vou dar, né? Por que a gente, vários colegas, interessante você trazer isso, porque alguns colegas já me perguntaram isso, né? Por que só tem mulheres na vice, né, e os homens na presidência? E aí eu acho que uma reflexão sobre a pergunta é importante, que é: por que numa diretoria executiva nacional de um sindicato composta por 22 pessoas, onde a gente vota numa chapa colegiada e não num presidente, a gente acha que tem uma hierarquia, que ser presidente, ou ser vice, ou ser qualquer outro cargo é diferente. Então, é interessante ver isso, e aí eu volto também à nossa conversa inicial, ao nosso processo de construção da chapa, que a gente fez questão de fazer uma construção colegiada, coletiva, sem distinção. Nós somos 22. Então, se a gente pensar um pouco na pergunta, a resposta está dada, né? Eu estou na vice-presidência, você está na presidência, porque não tem diferença. Né? E se eu estivesse lá na comunicação, que é um cargo que as pessoas sabem, que eu tenho uma afinidade também não faria diferença, porque eu tenho certeza, inclusive te conhecendo e pela sua postura, e que você aceitaria tranquilamente estar na vice-presidência, se eu estivesse na presidência, né? E que isso não teria problema algum, e que você faria seu melhor e eu meu melhor, onde quer que eu estivesse, da mesma forma que os outros 22. Então, eu acho que há uma reflexão sobre a pergunta da resposta. Eu estou na vice-presidência porque a forma como nós construímos a chapa, tendo em mente que nós somos uma diretoria colegiada, onde os colegas votam em 22 pessoas e não num presidente, né? Nos coloca em condições totalmente iguais dentro da chapa. Essa é a resposta longa. E a resposta curta, gente, é porque eu gosto de estar na vice-presidência. Tá bom aqui. Não sei ótimo, se Mário. Te respondi. A sua resposta, eu acho que esclarece não só a mim, mas outras pessoas também. E eu aproveito para dizer que eu fiquei muito honrado que o grupo tivesse me convidado para assumir essa posição. Quando a gente discutindo a composição da chapa, eu disse: eu posso ser qualquer
ocupar qualquer uma das diretorias, inclusive nenhuma. E eu disse isso porque o nosso grupo é muito qualificado. Nosso grupo tem pessoas experimentadas não só na vida, mas como na lida sindical. Então, eu ficaria confortavelmente em qualquer uma das diretorias, assim como ficaria confortável de não estar sendo postulante a qualquer delas. E tenho certeza, você na presidência, ou qualquer um outro dos nossos colegas, nós estaríamos muito bem representados, porque somos 22 pessoas comprometidas com o resultado efetivo que defende os interesses dos analistas, e 22 pessoas despidas da vaidade de querer ser presidente, de querer ser vice-presidente, de querer ser diretora de aposentado, de querer ser diretor jurídico. Todos nós colocamos os nossos nomes à disposição com o compromisso de que, se encontrar alternativa melhor, pode colocar que não há disputa e não há essa vaidade de querer ser esta ou aquela outra função. E tenham certeza disso, Mari, e todos os que estão nos ouvindo, é que não só os 22 diretores, com a nossa eleição, irão trabalhar. Todos poderão contribuir sem discriminação. Todos. Inclusive, te interromper. Pode falar, Mari. Queria te interromper para trazer para a discussão outro ponto, né, que a gente já discutiu em várias reuniões, que é o seguinte, gente, essa coisa personalista, não sei bem qual que é a palavra, personalística, personalista, né? Personalista, em torno da figura do presidente, ela, além de ser pouco democrática, ela é improdutiva, porque eu acho que a gente hoje vive diante de uma realidade tão complexa, da categoria da receita do país, de 1000 coisas, que a gente achar que um sindicato, no meio dessa complexidade, trabalhar com a ideia de uma pessoa, ou 2 ou 3 pessoas, é inviável. Então, o que eu queria trazer para a discussão, para depois te deixar terminar o seu raciocínio, que eu, sem educação, interrompi, a gente precisa, além desses 22 todos trabalhando, a gente precisa de mais. Por exemplo, a gente precisa das 70 delegacias sindicais, dos outros órgãos do sindicato, porque a complexidade, a realidade é complexa demais para ser pensada por 1 ou 2, 3 gênios. A gente precisa de todas as cabeças juntos. Queria trazer já essa questão da ampliação, né? Perfeito, Mari. E eu aproveito, então, para dizer aos colegas que estão participando que o microfone está aberto, o chat também está aberto, e eles podem participar desse bate-papo conosco a qualquer instante. Não sintam acanhados, porque é um bate-papo entre nós, colegas analistas. Ainda que sejamos postulantes a ocupar um cargo de diretor na Executiva Nacional, isso não nos faz, e aí para concluir e passar para o Paulinho, não nos faz melhor que qualquer um de vocês. E devemos, sim, ouvir sempre todos, do norte, sul, leste a oeste, porque todos nós podemos contribuir, e este é um dos diferenciais de nossa chapa. Nós queremos a participação, nós não queremos excluir absolutamente ninguém. Assim como nós queremos que todos saibam de como será a condução da Executiva Nacional com a chapa Reconstrução e Unidade sendo eleita. Paulinho, por gentileza, Paulinho. Boa tarde, colegas. Como sempre, eu não me canso de dizer que como é bom vê-los, né? Primeira coisa. E, na verdade, não sei, não seria uma pergunta que eu vou fazer, um questionamento, mas eu queria dar um testemunho aqui, muito tranquilo aqui com relação a isso tudo, né? Eu tenho vários bons amigos no sindicato, né, que começou com colegas que eram de outro estado que eu nem conhecia, né, e o sindicato foi me dando essas conquistas, assim, né, de ter muitos amigos, inclusive, de chamar de irmãos, inclusive, né, quando se vê. E de dizer, eu te amo em muitas vezes, né, faço isso bem tranquilamente, né, com os meus amigos. E o testemunho que eu quero dar é esse, que a gente tem, esse grupo tá sendo construído, né, há 2 anos, esse grupo que está aqui,
mas eu tenho um grupo que tem 25 anos de sindicato, e que estão aqui também. E esse grupo aqui, eu me sinto tão bem. Eu me lembro que quando a gente começou a delinear os nomes ali da chapa, né, uma hora a gente estava ali com uns 17, 19 já prontos, né, na nominata ali, e eu olhei para aquela nominata e disse, olha como está bonita essa chapa, eu disse. E realmente, porque aquilo ali, como foi dito pelo Jailson e pela Mari na resposta dela, o porquê não ser presidente, porque foi uma construção tão tranquila com relação a isso, né? Dos cargos que a gente poderia ocupar na chapa, né? E talvez a única condição que a gente foi fazendo, mas não era uma condição escrita, era meio tácito, assim, todo mundo meio que sabia disso e foi construindo disso, né? Que isso realmente é uma construção que ela foi coletiva e ela vai permanecer coletiva depois. Essa história de uma direção colegiada, a gente não é uma retórica que a gente está fazendo. A gente não estaria nessa chapa, assim, essa construção que foi tão legal, se não fosse essa nossa premissa básica, né? E tanto é que eu estava cotado por um cargo, dali a pouco o pessoal, vamos deslocar aqui, vamos fazer isso aqui, e se realmente as pessoas confiaram naquela indicação e todo mundo foi dando o seu aceite e aceitando os outros bem tranquilamente, então isso é isso que a gente quer fazer, né? E eu, como diretor de comunicação, e fazendo já meio que um projeto aqui, a nossa intenção é fazer essa comunicação que ela foi meio que perdida num certo tempo. Essa comunicação ela tem que ser feita com as direções das DSs, com os SEDs, né? E dentro da própria direção que graças a Deus, tomara que aconteça, né? Então, essa comunicação ela tem que ser muito forte, né? E a gente não vai deixar que essa, vamos dizer assim, um pensamento divergente nos desloque dessa comunicação que a gente tem que ter com todas as DSs. Porque, para nós, a DS é a base do sindicato. É a pessoa que está lá convivendo, tratando dos problemas dos aposentados, de ações, problemas de hoje que a gente tem bastante, e todo dia tem alguma coisa com relação a plano de saúde. A gente tem que dar essa assistência e tem que ter essa comunicação com o delegado sindical, com os SEDs, que são a base do sindicato. É eles que têm o contato com todo mundo. Então, é um testemunho que eu quero dar aqui, e eu me sentiria, aliás, muito bem com a Mari, com o Jailson, com o Paulo Sérgio, entendeu? Na direção, ou em qualquer outro cargo aí. Quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês todos aqui e dizer que eu tenho orgulho aí do que a gente construiu. Obrigado, gente. Demais. Obrigada a você, Paulinho. Aproveitando, Jailson, antes de te devolver, trazer uma proposta que está na nossa plataforma da comunicação, que é a pasta do Paulinho, que além das propostas que ele falou, eu acho que é um diferencial para a gente. Qual que é um dos problemas que a gente vê hoje na comunicação do sindicato? Só tem comunicação interna, ou seja, é a diretoria se vendendo para a categoria, fazendo propaganda dela mesma para a categoria dos diretores e dos seus feitos. Ok, isso também é parte, porque isso informa a categoria. Mas uma comunicação do sindicato, ela tem que, vamos dizer assim, fazer propaganda da categoria para a sociedade, para fora. Ela tem que ter essa perna também, enfim, esse suporte, né? A comunicação interna, esse pilar, né? Não vinha a palavra. E tem que ter a comunicação externa, que o nosso sindicato não faz. A Receita Federal existe, todo mundo fala do auditor, quem sabe
a importância histórica e do trabalho do analista na Receita. Ninguém sabe, nem que a gente existe. Isso é papel de quem? Da comunicação. Então, se vocês forem ver as nossas propostas de comunicação lá no nosso site, vocês vão ver que nas propostas da comunicação, isso é um dos pilares. Fazer, vender, né? Essa palavra não é boa, mas eu acho que isso exemplifica, o analista para fora da Receita. As pessoas, a sociedade, o próprio governo tem que saber quem é o analista, qual o nosso trabalho, a nossa importância, a nossa relevância dentro da Receita. E aproveitar para fazer esse adendo e trazer uma proposta nossa. Bem comentado, Mari, e eu vou dizer que, antes de passar para o Paulo, logo depois para a Priscila, dizer que, infelizmente, nós perdemos não só credibilidade na relação com os entes políticos e gestores da administração, mas também passamos a ser esquecidos pela ausência desta comunicação que você acaba de dizer. Ouvimos relatos recentemente, inclusive de umas ações da reforma tributária, reforma administrativa, que estão acontecendo. Ontem houve reuniões em Brasília, e que as pessoas perguntam, onde vocês estão? Cadê os analistas tributários? Então, esta apresentação para a sociedade como diferencial técnico de qualidade precisa de uma comunicação eficiente. Os jornais, normalmente, os meios de comunicação, não raro, mesmo mostrando imagem de analistas, referem a auditores fiscais ou outros termos, certo? E isso é por um fato de que a nossa atuação na comunicação com a sociedade, com os meios de comunicação, ainda é insuficiente para atender a qualidade do serviço e a qualidade do analista e o respeito necessário para o que nós desempenhamos aqui dentro da Receita Federal. Este é um pilar essencial que a gente precisa efetivamente mudar, tá? E em prol do analista tributário e para ser justo e correto, porque nós merecemos este respeito e esse reconhecimento. Paulo Sérgio, tudo bom, meu amigo? E Paulo? Boa tarde, Ailton, boa tarde, Mari, boa tarde, colegas. Boa tarde. O Hélio Sena, que eu vi aqui na lista, que há muito tempo eu não encontro. Bom, eu estou ouvindo aqui essas promessas de campanha, vai ser uma diretoria colegiada. Bom, quem passou pelas últimas 3 AGNs, das quais uns fizeram parte de uma mesa, outros fizeram parte de outra, eu particularmente estive nas 3, viu que isso não é assim, uma promessa de campanha. Isso a gente colocou em prática, inclusive foi objeto de reclamação de algumas pessoas que não gostaram, falaram que não sabia quem que era o presidente da mesa, mas não era para saber quem é o presidente da mesa. A mesa estava sendo dirigida, tinha várias pessoas, houve um revezamento e funcionou tudo bem, né? Então, assim, nós não é assim tirar da cartola essa coisa de colegiado, não. Nós já colocamos em prática e funcionou muito bem. E é como deve funcionar, né? Dividir as responsabilidades, dividir... E começou dividindo uma linha de pensamento, né? Porque, como foi falado aqui, as pessoas... Ninguém aqui ficou exigindo cargo. Vários falaram que, olha, eu não preciso nem estar na chapa. Né? Vou apoiar, vou trabalhar, não preciso nem estar na chapa. Ninguém aqui ficou... Muito pelo contrário, alguns foram colocados nos cargos e falaram, a gente precisa de você ali. E pronto, e aceitamos e fomos. E vamos trabalhar de forma colegiada. É claro que alguns cargos ali exigem uma dedicação mais específica, né? Estou vendo aqui o Geraldinho inscrito aqui para falar, jurídico, por exemplo, né? Tem que ter ali uma coisa assim, mas tem aquela atuação mais... vamos chamar de política, né? Na verdade, tudo é político, né? Mas tem aquela atuação mais assim, menos específica, né? Que todo mundo vai, um dia ou outro, né, exercer essa função com alguma divisão, como as mesas da GN, cada dia um, e vai funcionar muito bem, como tem funcionado até agora aqui internamente. Já citou aqui a questão
distância, assim, né, do parlamento, mas principalmente dos outros sindicatos. Eu estive com o Godinho em Brasília essa semana e a gente participou de uma audiência, sessão, não sei nem o que foi aquilo. Enfim, a Alice Portugal chamou, só tinha ela de deputada, na verdade, mas com vários sindicatos, que era da Frente Mista Parlamentar em Defesa do Serviço Público. E o Godinho acho que não está na reunião, né, gente? Acho que ele tinha, porque ele seria melhor. Ele estava viajando, em retorno. Porque eu não sei bem quem procurou o Godinho lá e cobrou por que nós sumimos. A gente fazia parte, né? O Geraldinho está escrito aqui, e ele fazia essa ponte com o pessoal, acho que alguém até perguntou pelo Geraldinho lá, né? E quiseram saber da gente, onde vocês estão, o que aconteceu, né? Godinho, fala o quê? Realmente, nós sumimos, né? E sentimos isso, inclusive, no dia seguinte, na reunião no plenário, né? Que tinha mais de 30 oradores inscritos para falar, várias entidades, uma fala muito boa do Rudinei, né, que fez uma avaliação de conjuntura um tempo atrás, numa reunião do consórcio. Ele fez, se não foi a melhor, foi das melhores falas, né? Meteu o dedo na ferida do que está se pretendendo com essa reforma administrativa, e é um assunto que nós temos que talvez até abordar depois com um pouco mais de calma, porque estamos sim correndo risco, né? E quando eu falo nós, não é analistas tributários, não, é servidores públicos e o próprio Estado brasileiro. E temos que nos posicionar e mobilizar mesmo. A Alice Portugal, o deputado Alice Portugal deixou bem claro, isso é a hora da mobilização dos servidores públicos. Quando ela fala mobilização, é união, é o conjunto dos servidores, né? Temos que estar atentos a isso. Bom, já estou falando demais, só para falar para o Godinho, que realmente a Mari gosta de ser vice, ela é adjunta aqui da DS de Belo Horizonte, e assim, e funciona bem. Eu acho que a Elisa também está aqui, o pessoal meio que às vezes fala assim, não, gente, não é assim, eu sou o delegado sindical, mas não é o delegado sindical, aqui é a delegacia sindical. Aí se refere a gente como a delegacia sindical, não sabe muito bem quem que é, quem que não é e tal, e é ótimo que seja assim, né? Só que aqui é adjunto, acho que a gente tinha que mudar esse negócio de vice-presidente para presidente adjunto, né? Acho que ficaria mais condizente, né? Porque, na verdade, essa substituição aí, às vezes, é burocrática mesmo, né? Não tem que ter alguém, né? Mas o adjunto acho que seria um nome mais apropriado, a própria Receita, inclusive, passou a utilizar esse secretário adjunto, eu acho que seria uma boa alteração para a nossa próxima GN. Mas fica tranquilo, Jair, que ela, de vez em quando, fica meio brava, assim, te chama na razão aí, mas sempre ela tem razão. Oba, mas Bom, só complementando a sua fala, Paulo, e logo depois eu passo para você, Priscila. O que houve ontem no debate na Câmara dos Deputados foi um debate sobre um suposto texto que o relator... Travou. Jailson travou, foi eu. O Paulo, complementa, por favor. Voltou? Voltei. Estão aqui? Estão ouvindo? Senão eu... Sim. Travou na hora que você ia falar do relator. É que o relator estaria ontem apresentando um texto da reforma administrativa, e o que houve lá foi um debate com representações das entidades, que são entidades que representam analistas tributários, como no nosso caso, auditores e tantos outros servidores, e que, inclusive, há previsão de que esta reforma mexa com estabilidade, mexa com alongamento de tabelas salariais, mexa com precarização de concurso público. E o espanto, Paulo, seu e de outras pessoas que estavam lá, é que, dentre as entidades que falaram em nome dos servidores públicos, não estava a nossa entidade. Pois é. Não estava habilitada. Pois exatamente. É porque, assim, passou pela... aquilo foi uma organização em que teve uma participação muito ativa, né, da Frente Parlamentar Mista, da qual a gente... Saiu. Pode falar a palavra essa. A gente saiu, exatamente. A Lúcia está falando ali.
Ao ponto do pessoal ir lá atrás do Godinho, reconheceu, alguém que reconheceu, falou, Godinho, mas né, cadê vocês e tal, não sei o quê. O Godinho teve uma conversa com a deputada Ana Paula, do PT de Santa Catarina, que ela ficou assim, estupefata, né? Palavra bonita, estupefata, né? Na hora que ela viu, vocês não têm fala, vocês não estão na lista, né? E aí houve uma tentativa de última hora lá de conseguir uma fala, mas não, sem sucesso. Enfim, é lamentável. Paulo, vou passar para a Priscila e já vou adiantar para os colegas que estão aqui acompanhando esse nosso bate-papo, em 1º de janeiro nós voltaremos para a Frente Servir. Ótimo. 1º de janeiro. Frente parlamentar mista em defesa do serviço público. A partir de 1º de janeiro, a gente volta, sim, a fazer parte da Frente Servir. Priscila, por gentileza, você está com a palavra. Boa tarde a todo mundo, com quem eu ainda não tinha falado, a gente estava batendo um papo antes, né, mas nem todo mundo ainda estava aqui. Não, eu me inscrevi quando a Mari colocou o trabalho coletivo, né, da diretoria, com as DS, e eu lembrei, Mari e Jaildes, e todo mundo, de chamar a atenção para uma coisa muito importante que nós conseguimos, a duras penas, criar nesse sindicato, que foi o trabalho de comissões. A gente criou a Comissão dos Aposentados, que foi uma proposta nossa, que nós aprovamos na AGN. A gente criou a Comissão das Mulheres, que até então não existia no sindicato um espaço, né, para a pauta das mulheres. E na construção da nossa plataforma, a gente discutiu isso, valorizar essas comissões. Então, eu queria realçar, porque acontece uma resistência, né, como foi difícil para a gente conseguir criar a comissão de mulheres, e como foi difícil, e até hoje é difícil, apesar de existir, trabalhar nessas comissões. Eu, particularmente, atuo nas duas, então eu sei da dificuldade das duas. Por quê? Porque existe esse medo, né, do sindicato, da atual diretoria, de perder protagonismo das comissões atuarem. Mas não, as comissões existem para ajudar a diretoria, né? É impossível, por exemplo, uma diretoria de aposentado, com uma pauta do tamanho da pauta dos aposentados, com uma pessoa só trabalhando. Não tem nem adjunta, nem substituto, não tem nada. Quando tira férias, a gente não tem a quem se reportar. Então, uma comissão para subsidiar esse trabalho, para trazer as propostas, para ajudar na elaboração das propostas, para ajudar no encaminhamento das propostas, é muito importante. Então, eu acho que foi legal a gente ter discutido, quando a gente estava, né, discutindo a nossa chapa, o compromisso que a gente assumiu de valorizar tanto a Comissão dos Aposentados como a Comissão de Mulheres. Era nesse sentido que eu queria falar. E lembrando, Priscila, que as duas coordenadoras das comissões são da nossa chapa, né? A Tânia, que é a coordenadora da Comissão de Aposentados, e a Denise, que é coordenadora da Comissão de Mulheres. E várias outras. Acho que o trabalho com comissões é fundamental, justamente para ampliar, né, aquilo que a gente falou no começo. Isso aí. Um abraço para todo mundo. Obrigado, Priscila. Geraldinho, você estava com a mão levantada. Geraldinho, continua? Tá. Por gentileza. Obrigado. Só para dar um cumprimento para todos, né? A gente faz parte dessa chapa, que ela é maravilhosa, né? Nós temos quadros incríveis entre os analistas tributários. Temos quadros mais incríveis que estão aqui junto com a gente. Então, eu diria que a gente vai trazer as nossas experiências sem excluir as outras experiências que podem se agregar às nossas, para conduzir o análise tributário para dias melhores. E é isso que falta no nosso sindicato, agregar as nossas experiências com outras experiências. A gente precisa de ter a nossa força novamente nas nossas lideranças que estão capilarizadas. E o Paulinho, o Jailton e a Mari colocaram muito bem, a gente tem que trazer as pessoas de volta. Quando a gente investe numa estrutura hierárquica, em que uma pessoa decide, faz, acontece, não pergunta, a pessoa erra muito. Erra na hora de decidir, erra na hora de executar e principalmente na hora de planejar. O povo que está aqui com a gente
está trabalhando junto faz 2 anos. Nós começamos com o seguinte objetivo: pô, a gente precisa fazer o sindicato andar com um pouquinho mais de energia, para o analista voltar a sonhar. Embora eu esteja do meio da carreira para a frente, eu ainda quero sonhar com dias melhores, seja para eu que vou me aposentar e seja para quem está entrando agora. Então, posturas excludentes não condizem com nenhuma diretoria, porque aí você não faz o melhor para a categoria. Quando você exclui, você desperdiça talentos extraordinários entre os analistas tributários. Nós temos muita gente boa. E essa chapa vai ter a seguinte característica: a característica de incluir quem quiser trabalhar, quem quiser ajudar, e oferecer espaço para o brilhantismo que é os quadros da categoria dos analistas. E eu sei que a Mari, que o Jailson, né? Porque um colegiado, ele é coordenado, né? Os dois vão estar na coordenação desse colegiado. Eles vão saber trabalhar as nossas experiências da melhor forma possível e agregar outras experiências para a gente dar um salto que estamos devendo faz décadas, tá? Nós estagnamos, a gente tem conquistado algumas coisas porque todos conquistam, algumas coisas que a gente conquistou para baixo, tá? Porque quando os aposentados lá da Polícia Federal, ou seja, tiveram um reajuste, e esse reajuste foi teto para o nosso aposentado não está recebendo o que a aposentado da Polícia Federal recebe, não está recebendo o que o aposentado da Polícia Rodoviária Federal recebe, não está recebendo o que a turma do ciclo de gestão recebe, e vejam bem, na década de 90 nós já ganhamos mais que eles. Então, ou seja, tem muita coisa que recuperar, mas a gente precisa ter medo de... Desculpa, não ter medo de sonhar de novo, tá? Eu acho que esse é o grande apelo que a gente faz para o analista. A gente tem que ter a coragem de planejar com estratégia, com olhar para o futuro, com olhar para quem entra na categoria hoje e com olhar para quem se aposenta. Tá? A gente tem todo mundo, tá? E esse tom que o Jair e a Mara estão dando para a live de hoje, eu estou achando muito legal, né? Atrasei uns minutos, eu peço desculpas, porque eu estava conduzindo uma outra assembleia que começou às 14 horas, mas estou aqui com vocês sempre, tá? Contem com a gente, tá? Perfeito. Obrigada. O Geraldinho é o nosso diretor de assuntos jurídicos, e a Samanta, que é a adjunta, está aqui também, lá de Santa Catarina, o Geraldinho e a Samanta de Brasília. Jailton, antes de passar para Lúcia, eu queria até, aproveitando a fala do Geraldinho, queria primeiro, outra coisa que eu queria ressaltar, porque inclusive é uma fala, é algo que o Geraldinho é muito caro para ele, que ele traz muito para a gente, de que a direção, uma direção que está em Brasília, ela tem que, independente do cargo que cada colega ocupa lá, a pessoa tem que estar dedicada ao trabalho político de defesa da categoria. E aí o relato que o Paulo trouxe ontem, eu acho que é um pouco disso. Ele estava em Brasília, ele que é candidato a diretor financeiro, delegado sindical de BH, o Godinho estava em Brasília, e os dois foram lá no Congresso, na reforma administrativa, tentar salvar alguma coisa, já que o nosso sindicato não estava lá representado pela DEM. Então, isso é um exemplo prático também daquilo que está como proposta nossa, um dos pilares, inclusive, desse trabalho, de que o papel principal de cada diretor do sindicato que está em Brasília é o trabalho político pela categoria. E aí, te devolvo para continuar. Quando você disse que... A Lúcia também esteve lá com a gente, a Lúcia, viu, Mari? desculpa, Lúcia, sim. Minha querida adjunta. Financeira adjunta. Quando você disse que falaria logo depois de Geraldinho, e ele finalizou a fala dele dizendo: nós precisamos voltar a sonhar. Eu disse: Mari vai falar do sonho que ela tem de a gente desatrelar nossas negociações com outras categorias, até para sonhar com uma remuneração diferenciada em relação a esta outra categoria, que é dos colegas fiscais. Você quer falar disso, Mari? Adoro esse tema, obrigada.
essa questão, a gente, inclusive, também, quando o Paulo fala que a gente, como nós intensificamos o nosso diálogo há um ano atrás na GN, mas esse diálogo entre delegacias sindicais tem 2 anos que a gente começou, que foi na ADI 4616, né? E que, inclusive, a gente começou porque quando surgiu, caiu na nossa cabeça a bomba da DI, o que a gente ouviu de diretores da DI é, não, tá tudo tranquilo, isso aí, né? A gente tira de letra, e a gente estava vendo que não estava tudo tranquilo. Então, a gente começou a se mobilizar entre as delegacias sindicais para ver como que a gente poderia contribuir e, inclusive, pressionar a DEM para que ela, como nossa representante, fizesse o que ela tem que fazer. A gente nunca quis ocupar o lugar da DEM, né? Mas a gente sempre quis que ela fizesse o trabalho dela, né? E aí, uma das iniciativas que aqui, pelo menos nós, aqui em Minas, né, principalmente BH, Juiz de Fora, e reunimos com algumas outras delegacias sindicais, o que nos ocorreu na época era, até para, né, a forma de contribuir para a DI era mostrar o valor do analista tributário. E aí a gente pensou num documentário que nós executamos na época, que está no YouTube, que é o documentário Reencontro. Aquilo era um pouco, Geraldinho, que a primeira conversa que a gente teve foi, o analista não tem mais um sonho, a gente perdeu algo que era muito caro para a gente lá nos anos 90, nos anos 2000, quando a gente fez, por exemplo, a construção da inovação da tecnologia na Receita, cadê isso? A gente não tinha mais nem o sonho dessa grandeza, vamos dizer assim, né, esse orgulho, e nem a história que tinha se perdido. E aí a gente fez o documentário, resgatamos, e foi um trabalho maravilhoso de fazer uma pesquisa. Uma colega aqui, a Maria José, aqui de BH, que é doutora em antropologia, fez um artigo também, resgatando nos diários oficiais a história, os concursos, enfim. Foi um trabalho de resgate que eu acho que deu, assim, a faísca, né, desse sonho. E por que eu coloco isso? Porque foi aí que a gente começou a se dar conta, e aí aqui em BH nós começamos na DS essa discussão naquela época. Gente, como é possível que a gente hoje seja considerado 60% do auditor fiscal? Porque na prática é isso. O que nós recebemos de salário atrelado a um percentual que outro cargo recebe, eu acho humilhante. Olha o tamanho da nossa categoria em termos de capacidade, de potencialidade, de história. Olha a história que a gente tem com a Receita. E aí a gente é atrelado a um cargo a tal ponto da Receita soltar aquela resolução número 2, a resolução número 2 que coloca o teto. É uma nota da COSIT. COSIT. Eu sempre misturo essas coordenações. A ponto da gente chegar numa nota da COSIT que nos remete a 30 anos atrás, quando a gente tinha subteto na RAV, e diz que um analista não pode receber mais do que 60% do auditor, ou seja, se eles baterem no teto, a gente tem subteto. Isso é completamente absurdo. Então, e essa é uma discussão que também foi levada para a GN, e de lá saiu um grupo de trabalho e foi encaminhado para a diretoria nacional e para o Conselho Nacional, para o CNRE, e infelizmente ainda não avançou, eu não vi esse grupo concretizado, que é uma proposta de um colega lá do Rio de Janeiro, foi construída, inclusive, por esse grupo de... Sucor, Paulo, eu estava estranhando Sutri. COSIT. Nota Sucor, desculpa. Então, a nota Sucor número 2, que estabelece esse subteto para o analista, né? Confundiu com a nota Coisinha, exatamente. A nota Coisinha, todo mundo lembra que era a nota COSIT. Voltando, então, para o meu raciocínio, gente, essa questão salarial, que é um dos nossos pilares de proposta também, não tem condições, né? Na GN, essa proposta do ROC, lá do Rio de Janeiro, foi posta, que era exatamente esse avanço da relação remuneratória, para que a gente tenha um salário do tamanho da nossa importância, do nosso trabalho e da nossa contribuição histórica para a Receita Federal. Como que a gente abandonou essa bandeira?
tem essa questão aqui, pelo menos para a gente em Belo Horizonte, a gente vem discutindo, a Elisa também está aí, estou vendo ela, há 3 anos, e o pessoal já aceita que essa tem que ser a nossa bandeira. E aí conclui dizendo o seguinte, essa última negociação salarial feita agora, no mês passado, né, que nós, inclusive, criticamos muito, mas ela tem uma coisa que é positiva. O desfecho dessa negociação salarial nos mostrou que nós temos, sim, espaço para fazer negociações desatreladas do Sindifisco. Veja, apesar da forma desastrada como foi esse processo todo negocial, vocês acho que conhecem todas as críticas que nós fizemos nas delegacias sindicais, ela deixou muito claro, nós temos sim esse espaço e essa condição de avançar, desatrelando o nosso salário dessa famigerada redução de 60% em relação aos auditores. Então, obrigada por Jailson, caiu ou voltou? Não, estou aqui, Mari. Aí, obrigada. João, coloca ele, por gentileza, aqui no destaque. Obrigada. Isso, pauta a cara. Lúcia está inscrita. A Lúcia, e logo depois, Evandro. Por favor, Lúcia. Eu vou passar a minha fala para o Kélcio, né? O Kélcio é um dos nossos convidados participantes e não falou ainda, e o que eu ia falar era a respeito da sessão plenária ontem. Eu acho que os colegas já falaram e eu me dou por satisfeita e eu passo a minha vez para o Kélcio, se vocês não se importarem de eu inverter aí Absolutamente. Obrigada. Por gentileza, Kélcio. Primeiro, obrigado, né, pela poder participar. Obrigado, Maria Lúcia. A minha preocupação é a seguinte, até para abrir espaço para vocês poderem expor melhor um itemzinho, Jailson, Mari, colegas da chapa, né? A gente deixou de fazer, por exemplo, as pós-graduações. Faz tempo que a gente não tem mais nada em relação a isso. O que me preocupa é a seguinte, a gente está vindo aí com um processo de avanço da inteligência artificial muito forte. A reforma tributária vai vir com uma simplificação muito forte também. Os auditores estão muito preocupados com isso, tá? Para pegar até cargos estratégicos, pegar processos estratégicos dentro da Receita Federal. Como nós estamos? Qual é a proposta de trabalho do nosso grupo? Obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Kélcio. Denise e Daniel estão aí? Se estiverem, eu vou passar a palavra para eles, que é uma oportunidade de poderem falar. Estudos técnicos. É a nossa candidata de estudos técnicos. Dentre as propostas da nossa chapa, algumas tratam desse tema. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Denise. Oi, gente. Eu, Evandro, Daniel, né, temos um propósito de trabalhar conjuntamente, junto com o jurídico também, que é importante para a pasta de defesa profissional, que é a pasta que o Evandro pretende assumir, que a gente pretende assumir, junto com estudos técnicos, que é a minha pasta. Então, a gente tem a proposta, sim, que é o de retorno dos cursos de pós-graduação para os analistas tributários, pensando nessa área estratégica, realmente, de evolução da área de inteligência artificial, né? Então, tá no link das nossas propostas. Além disso, para a área de estudos técnicos, a gente quer realizar parceria com universidades e institutos para fazer estudos na área da tributária aduaneira, para a gente ter estudos para apresentar nas nossas reuniões e no parlamento. E, além disso, além desses estudos para essa área, para também divulgar o nosso cargo, né? A importância do cargo do analista, que acaba sendo esquecido. Acho que no geral é isso. Por favor, Evandro. Obrigada, Denise. Obrigada, gente. As nossas propostas na tela, gente, de estudos técnicos. Lembrando que, já antes de passar, desculpa, Evandro, lá no nosso site estão todas as propostas que a gente tem comentado aqui, e esse documento que o pessoal está mostrando para a gente é um
PDF enorme, com um monte de proposta, é quase um plano de trabalho. Está no site também e circulando nos grupos, aí onde estão mais detalhados. Se vocês quiserem, inclusive, dar uma olhada lá, a gente pretende fazer essas reuniões abertas todas as quintas-feiras nesse horário e trazer pontos específicos para a gente discutir melhor. Será um prazer responder e comentar melhor aqui, Evandro. Minha vez? Bem, entrou. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Uma boa tarde especial para os colegas da Delegacia de Fortaleza que estão presentes. Estou muito feliz, muito integrado em estar nesse grupo. Sou delegado sindical aqui do estado do Ceará há 18 anos. E tudo que se falou, a gente vê como a nossa chapa, ela precisa ser integrada, né? Para que o nosso sindicato funcione, uma diretoria de estudos técnicos, uma diretoria parlamentar, jurídico, a diretoria que eu estou pleiteando ocupar é exatamente a de defesa profissional. Como defender o nosso cargo, né? A gente já tivemos alguns avanços, mas quando se fala em Receita Federal, a gente sabe, na prática, praticamente só se falam de auditores. É inadmissível um cenário desse. É inadmissível. Nós temos as propostas, como já foram faladas, e o que é importante, que a gente precisa resgatar, é que a gente internalizou que mobilizar é fazer greve, e não é. Mobilizar é construir o sindicato. E mobilizar é que nós passemos a ter realmente o respaldo daquilo que nós já executamos, daquilo que nós sonhamos, e as nossas propostas existem, e apesar delas serem exaustivas, elas não são terminativas. Isso vai se dar com o envolvimento de todas as bases, com o envolvimento de todas e todos vocês que estão aqui presentes. Nós precisamos, não só do que o colega falou anteriormente, colocar áreas afins para discutirem e para que a gente acompanhe esses processos, né? A grande novidade nesse tempo todo, sim, de Receita, nós tentamos invadir, no passado, atribuições privativas, e nós temos hoje um decreto de atribuições que não inova em lei, onde ele praticamente tem, a meu ver, na minha avaliação, algo muito importante, que são, a gente está naquelas atribuições específicas da carreira, mas isso é muito pouco. Ele já passou por quatro gestões, cada gestão, ele é desidratado. Ele é desidratado. E a gente tem que discutir muito mais, a gente tem que discutir tudo. A gente tem que discutir o que precisa mudar em lei ordinária, complementar, o que seja. Os colegas, pouco se fala nesse sindicato, pensionistas, e que pagam a última reforma da Previdência, o que o Sind Receita fez para impedir essa devassa que foi na percepção dos colegas que são, que a partir de então, passariam a compor esse quadro de aposentados e aposentadas. Ou seja, o que a gente reflete aqui nessa chapa Reconstrução Unidade é esse trabalho que a gente precisa resgatar, construir, reconstruir dentro do sindicato a partir de todas e de todos. Nós precisamos dialogar. O nosso papel é ouvir e nós não temos ideias absolutas e muito menos posições absolutistas, tá? Nós precisamos e queremos, estamos aqui para servir. Nós somos servidores públicos e, uma vez eleitos na chapa Reconstrução, com unidade, nós seremos servidores da categoria. Muito obrigado. Perfeito. Obrigada, Evandro. Muito obrigado, Evandro, Denise também. Sabe que uma das coisas que a gente fala muito aqui, inclusive eu cobro muito o Geraldinho nos cobra muito aqui em Santa Catarina, é o seguinte: a gente não sabe para onde a gente quer chegar. Uhum. É um absurdo isso. E a gente só faz as coisas a toque de caixa. A gente tem que parar com essa falta de profissionalismo. Isso não é nada, isso é ridículo. A gente tentou muito tempo ali, inclusive as reuniões dos SEDs nossas aqui, fazer uma tabela para a gente chegar, antes de falar de remuneração, a gente já chegar com alguma coisa na mão. Toda hora a gente é colocado de lado. Então, chega disso, parabéns aí pelas iniciativas, e realmente eu não sei nem por onde começar a falar das iniciativas, é tudo que o que a gente deseja, tá? Eu quero realmente, eu estou trabalhando para, nos bastidores, como a gente gosta de trabalhar,
para que a gente consiga, dia 1º de janeiro, botar vocês para nos representar ativamente, né? E a gente, no background aqui, fazendo o que é necessário também para que a gente tenha sucesso. Não é colocar vocês e achar que tudo bem. E só fazendo uma brincadeira, né? Quando Mari falou da questão da chapa, dessa conjunção, né? Não tem presidente, vice. Tem sim, tá? Porque se for para apontar o dedo para xingar o Jailson, eu vou xingar. Então, a Mari eu deixo de lado, tá? A Mari eu deixo de lado, mas o Jailson não vai parar de receber críticas, né? Gostei dessa parte. Exatamente, tem que ter a parte boa também, né? E você me abriu a oportunidade para dizer que... Deixa eu só fazer uma parte, só na fala do Castro. Que a gente tem sim, que é essa preocupação do longo prazo para o nosso cargo quanto analista e para o nosso sindicato também, que a gente está aqui sempre correndo e apagando fogo, e não é isso que a gente precisa, a gente tem que ter trabalho produzido, né? E a gente reconhece essa importância e é nosso objetivo trabalhar dessa forma. Precisa planejar, precisa ver o futuro, nosso futuro. E a gente precisa pensar na inteligência artificial, nas tecnologias que estão chegando e o que vai ser de nós. E não vê o sindicato falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, precisa estudar. E outra, a gente vai precisar da base, né? Não se faz isso só. De todo mundo. E de pessoas que trabalham nessa área também, porque a gente tinha grupos de estudos dentro do sindicato, né? Grupos de trabalho, assim como as comissões de mulheres de aposentados, comissões para trabalhar esses assuntos também serão muito importantes. Então, não tem como eu trabalhar sozinho, Evandro sozinho, a diretoria sozinho. Vai precisar da ajuda de todos os colegas do Brasil que tiverem disponibilidade para isso. E a gente pode trabalhar à distância mesmo, não precisa ter ir para Brasília para a gente... Não, né? Então dá para a gente fazer muita coisa, tá? Muita coisa a gente pode fazer. Conte com a gente. Obrigada. Bom demais. Aí, Jailson, eu vou te colocar uma outra questão antes de você falar, para você já comentar para a gente também. O que é, eu sou da área de tecnologia, viu? Então, esse assunto é muito caro para mim, e você pode ter certeza que vai ter os pitacos nessas nossas pastas. E aí, gente, esse ponto que ele trouxe da gente parecer sempre a deriva, né? Sem coordenação, e é um ponto muito caro para nós, porque a gente tem observado isso nessa direção, na direção atual, que ela trabalha sem planejamento, ela só trabalha quando correndo atrás do prejuízo, né? Como a gente diz, pautada, que inclusive muitas vezes as delegacias tiveram que se movimentar para colocar o pessoal para correr, né? Para se mexer, vamos dizer assim, para fazer o trabalho que tinha que ser feito, porque não só não há planejamento, como só se mexem de forma reativa. Aí gostaria de passar isso para você já no seu comentário incluir essa pauta. Perfeito, Mari. Mari, só uma coisinha. Eu estava, depois do Evandro, aí apagou meu Não, eu acho que o João Celso e o colega, que eu esqueci o nome, está escrito na frente. Vamos fazer o seguinte, eu vou finalizar essa fala e passo para o João Celso, Tânia, que é um dos nossos convidados, e logo após, aí eu passo para você, que aproveita e se apresenta como uma candidata da chapa, tá? Pode ser? Sim, os convidados sempre têm prioridade, né? Eu vou só falando dos candidatos, tá? Tá. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer, Kelsey, é que eu não espero menos de você e de todos aqueles que votarem na chapa Reconstrução com Unidade. Tem que apontar o dedo, tem que criticar, porque este é o papel que a gente espera de vocês. E tem que contribuir também, porque nós não pretendemos fazer tudo sozinhos. 22 pessoas... E não vamos processar quem criticar. E pode ficar tranquilo, que ninguém será processado por criticar a Diretoria Executiva Nacional. Bom, sobre esse aspecto que a Mari tocou, de que a Diretoria Executiva Nacional é muito reativa, mas é assim, e eu não estranho, Mari, porque se tivesse um planejamento estratégico criado com a categoria, teria uma bússola, um direcionamento que o Kelsey acabou de dizer. Nós pretendemos fazer esse estudo,
com especialistas, não vamos nos arvorar a fazer o que nós não sabemos. Especialista nos apresenta isso, submetemos a categoria aprova, e esta será a bússola a ser seguida. Nós seremos os executores desse projeto, e a categoria poderá contribuir com esses grupos temáticos, essas comissões, ou qualquer nome que a gente dê, porque nós pretendemos incluir a categoria nos processos decisórios e executivos do sindicato, da entidade. Não há que pensar uma diretoria executiva que exclua do processo de debate, de construção e de execução a sua base. Quando a diretoria faz isso, eu tenho uma expressão que eu normalmente falo com as pessoas mais próximas, significa que ela sequestrou para si a entidade. Nós não queremos sequestrar a identidade para nós, porque nem temos a pretensão de ficar 15, 20 anos como alguns estão lá. Não temos. Sabemos que a renovação é necessária e a gestão de coisa alheia, e o sindicato é uma entidade com bens e recursos que pertence à categoria, não deve ser feita de forma continuada por 10, 15, 20 anos pelas mesmas pessoas. Passam a confundir a entidade como o quintal da casa deles. E nós não queremos isso e não achamos que isso é bom para a categoria, tá? Acreditamos no planejamento e acreditamos na participação de todos. E acreditamos, que é tema de um outro debate nosso, acreditamos na transparência. Vocês precisam saber do que acontece na diretoria. E eu já disse uma e outras vezes, pouca coisa do que acontece em Brasília deve ser mantido sob sigilo, porque não merece sigilo nenhum. Sigilo é manto para esconder a ineficiência, e nós não temos nenhuma pretensão de colocar a ineficiência para debaixo do pano. Devemos ser criticados, inclusive, se em algum aspecto formos ineficientes. Perfeito. João, por gentileza, João, e logo depois Tânia fala. Obrigado pela sua paciência, tá? Tranquilo. É uma coisa que, com certeza, é um dos aspectos dos diagnósticos que vocês fizeram nesses 2 anos de conversa, questionando a DEM, mas eu não ouvi ninguém falar especificamente sobre isso, e é uma coisa que eu já venho trazendo para o nosso delegado sindical, para o Evandro, e a DEM começou uma história de contenção de gastos com eventos, mas não contém gastos com eles, né? Porque todos nós que já participamos de eventos do sindicato, temos claro na nossa mente que não é a mesma coisa uma conversa dessa que nós estamos tendo e uma conversa que nós tenhamos presencialmente, porque muitas vezes, na hora que eu estou falando, um colega está relatando um detalhe que ele viu, que ele ouviu de outro colega, que não vai expor isso para todo mundo. Então, uma coisa que eu me ressenti e falei algumas vezes com o Evandro é que diminuir demais os eventos presenciais, que são quando os colegas veem e ouvem realmente o que está acontecendo e não só o que o palestrante ou quem está com a palavra quer dizer e quer mostrar, né? Eu ontem cheguei no plantão e eu vi uma bolsa diferente, que eu não sabia de quem era, uma bolsa de mulher e uma bolsa de homem, né? E o colega que tinha chegado um pouco antes de mim, antes do horário de iniciar o plantão, não estava. Aí rapaz, de quem são essas coisas? Aí, sei que no final das contas, a menina que faz a limpeza lá disse, é
uma colega de vocês aposentada, que já veio ontem, anteontem, né, no caso, e ontem. Aí quem será? E tal, não sei o quê. Até que a gente descobriu que era a Silvia e o Alexandre Xavier, que tinham chegado, como o plantão começa às 10, eles chegaram um pouco antes disso, e estavam conversando com os colegas, né? Quando eles vieram e tal, aí logo que eles saíram, eu perguntei, a conversa foi boa? Aí eu digo, ela conversa bem, ela é filha de política, ela é política, ela fala muito bem. Agora, está conectado com o que a base realmente quer, se precisa ouvir a base, não só falar para a base, né? E se a gente quer que o nosso sindicato cresça, que novas pessoas possam dirigir, a gente precisa de gente que esteja lá realmente sabendo o que está acontecendo, né? Então, um apelo que eu faço é que a gente comece a redimensionar as nossas reuniões presenciais para que a gente possa economizar em algumas outras coisas, mas começar a colocar gente para estar lá discutindo presencialmente com a gente, não só tendo a oportunidade de ouvir o que querem que a gente ouça, né? E falar é muito mais difícil telepresencialmente, né? Uhum. Então, é só um apelo, porque eu acho que foi esse diagnóstico que vocês fizeram de exclusão das pessoas da participação, passa também muito por isso, pelo afastamento da base da conversa presencial, né? Porque quando você está numa sala, eu estou aqui, você está do meu lado, o cara está falando uma coisa, se não é a íntegra da verdade, você diz, presta atenção nisso e nisso e nisso, que a coisa não está do jeito que é realmente, né? Então, eu acho que os colegas que vão chegando precisam começar a ter esse sentimento do que é que o colega lá de Santa Catarina sentiu, o que é que o colega lá da Paraíba ouviu, o que é que ia passando no corredor, alguém falou que não fala na sala, né? Então, eu acho que, mesmo que sejam eventos assim, mais esporádicos, mas eu acho que a presença física dos colegas, eu sei que eu estou indo completamente na contramão do que a DEM quer. A DEM já botou todo mundo, inclusive, muitas vezes querendo até que o suplente ficasse no telepresencial. Mas eu sei que se a gente não conversa cara a cara, a gente não ouve e não consegue, às vezes, entender todo o fio da meada. Era só isso. Perfeito. Obrigada. Jailson, antes da gente retomar as inscrições, a gente tinha combinado, nós vamos estar aqui todas as quintas nesse horário, né? Mas que a gente não ultrapassaria muito 1 hora, né? Para não ficar maçante, não cansar os colegas, né? Então, eu ia sugerir que a gente pedisse aos colegas que quiserem se inscrever, que se inscrevam para a gente ir caminhando ali para o finalmente. Tem muita pauta ainda para falar, mas a gente vai falar nos grupos, que a gente gosta de falar também, e teremos as nossas próximas reuniões. Se for necessário, a gente pode até fazer mais algumas, né? Mas para não cumprir mais ou menos a agenda que a gente compromete, o tempo, né, que a gente se compromete. Vamos, para garantir algumas falas, Mari, programar para em 15 minutos a gente encerrar? Está de bom tamanho, tá? Está de bom, tá ótimo, eu acho. Ótimo. E antes de passar para Inácio, eu vou fazer um breve comentário sobre a fala de João Celso. João, a Diretoria Executiva Nacional recebe por ano, só a diretoria executiva, por ano, em torno de 13 milhões de reais. Não se gosta de falar disso, não, mas eu gosto de que a categoria saiba que a Diretoria Executiva Nacional tem um orçamento de aproximadamente 13 milhões por ano.
Se é difícil levar todos os analistas para Brasília para bater papo com a diretoria, é dever da diretoria pedir para o diretor aduaneiro visitar as unidades aduaneiras, é pedir para o presidente ir pelo menos uma vez em cada unidade, bater papo, conhecer a realidade dos colegas, tomar nota... Levar os delegados sindicais para Brasília, né, Jailson? Levar os delegados sindicais para fazer trabalho parlamentar em Brasília, porque os delegados sindicais conhecem o deputado, conhecem o senador do Estado. Quando não se faz isso, João, é porque quer deixar a categoria alijada do processo. Não só do processo de construção de soluções, porque aí quem está lá parece iluminado, tem solução para tudo, nós não temos essa pretensão, mas também deixa a categoria alijada de saber, por exemplo, que a DEM tem 13 milhões de orçamento para gastar com projetos, para gastar com formação do colega analista. E sabe por que isso, João? Que a DEM gasta quase 5 milhões e meio com seus diretores, e o que é um grande equívoco. E a título de comparação, uma AGN, como a gente fez há um ano atrás em Salvador, quanto custou? Quanto custou a AGN? Boa pergunta, Mari. Eu não sei, não tem prestação de Ninguém conta. sabe, porque a DEM não prestou contas. E a DEM, para tomar conta da... Você tocou num ponto que vai ter que deixar para outro dia. Inácio, por favor, Inácio, você está com a palavra. Mas o Jailson sabe quanto foi a AGN de Brasília. A de Brasília custou 1.300.000. Foi gerida por nós. A de Recife custou quase 6 milhões de reais. Não, acima de 6 milhões de reais. Quanto foi a de Salvador? A DEM precisa prestar conta. E aí, da próxima, a gente conversa. Mas, gente, a DEM tinha, salvo engano, como foi há um ano atrás a GN, ela tinha menos de um mês, pelo regimento da GN, aprovado para prestar contas. Nós estamos esperando a prestação de contas. Perfeito. Mari, logo após o Inácio, a Lívia está com a palavra. E a Tânia Inácio... também estava inscrita, acho que a mão dela caiu, né? Quem? A Tânia. Tânia. Ok. Não, mas assim, Inácio, a Mari, Lívia e a Tânia. Mari, por favor, Inácio. se o tempo tiver, né, já estrangulado, eu fico para o próximo, tá certo? Eu ia só me apresentar, porque eu ainda não fiz isso, tá bom? Perfeito. Mas vai dar tempo, Tânia. Vai sim. Ok, boa tarde, Jailson. Inácio. Em teu nome, eu quero cumprimentar os demais membros, os demais colegas da nossa chapa, que com certeza em janeiro do próximo ano estarão assumindo a nossa ADEM. Eu quero só tomar 2 minutos. Eu estou me referindo às palavras do Kélcio, um colega aqui da nossa delegacia, e um grande batalhador. E quando eu estava na ativa, a gente tinha um projeto de trabalho fora das 8 horas ou 10 horas de trabalho interno, né? Então, eu só queria que talvez, não sei se é da pasta do profissionalismo ali, criar um projeto de incentivo aos colegas que estão na ativa, que talvez estão mais perto desse assunto, a não correr das responsabilidades que a própria instituição nos impõe, né? Eu percebi, assim, nos últimos tempos, que eu estava na ativa, que às vezes a gente não quer sair da zona de conforto, né? E com isso, a gente vai perdendo espaço, né? Acho que o nosso cargo também se eleva dentro dessa responsabilidade que a gente assume em cada dia, né? Então, seria interessante, talvez, na área da pasta de profissionalismo ali, verificar o perfil de cada colega, a graduação que teve, para ele se dispor a hora que tiver uma oportunidade, né? A hora que, como eu digo, quando o cavalo passar, a gente tá pronto, né? A gente não pode deixar o cavalo chegar no seu final sozinho, né? Então, tem muitas oportunidades dentro da instituição que, às vezes, a gente acaba fechando o olho, e outros colegas de outros cargos assumem. Nós é um absurdo, não é que não digo que esse pessoal não tenha competência, né? Mas eu vi muitos colegas abaixo do nosso cargo assumir porque muitos dos nossos colegas se eximiram.
de aceitar um cargo, sei lá, de confiança, um cargo de superior àquele que vem exercendo, né? Então, seria muito interessante, talvez, colocar esse estudo aí, verificar dar esse incentivo, né, aos nossos colegas, principalmente dos ativos, para que eles contribuam, né, que a hora que aparecer a oportunidade, essa oportunidade não seja dispersada, né? Eu acho que isso é uma avaliação, eleva o cargo que a gente tem. Agradeço a atenção, e aqui eu quero me referir ao seu Kelso, me permitir. O Kelso já levanta de manhã com as mangas arregaçadas e dorme às 10 horas da noite com as mangas arregaçadas, né? É um grande colega. Não só dentro da repartição, mas fora da repartição também. Em universidade, em sala de aula, enfim, toda vez que ele está sendo chamado, ele está lá presente. Ele é um cidadão sempre presente. Muito obrigado. Perfeito. Dá orgulho da gente ver essas grandes contribuições, né? Obrigada. Vamos passar para a Lívia, Mari, e logo depois para a Tânia. Lívia, perfeito. Boa tarde. Gente, boa tarde. Não, eu tenho uma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Se vocês pensaram na possibilidade de abrir um plano de saúde de autogestão do sindicato, não sei, porque os fiscais, eles têm um plano bom de autogestão, que é um valor assim, abaixo do mercado, e um plano muito bom, que é o Nafesco Saúde, porque os planos de saúde hoje em dia estão tão caros, então eu cheguei a entrar nesse Unimed, que tem a parceria aí com o sindicato, Unimed Vitória, mas tá muito ruim, sabe? E aí eu acabei saindo. Então, será que não seria possível, já que a gente é uma categoria grande e com recursos, abrir um plano de saúde de autogestão nacional, já que está todo mundo aí com dificuldade, né, de pagar plano de saúde? Talvez fosse um caminho a gente procurar pensar nisso. Eu sei que pode ser trabalho, não sei, mas, enfim, fica aí a ideia. Obrigado, Lívia. Essa é uma ideia, Lívia, que a gente não pode descartar, nem dizer de imediato que a gente tem condição, mas é uma ideia que a gente precisa estudar e avaliar a viabilidade. Não só de ter um plano próprio ou de aderir a um já existente com viabilidade financeira e uma rede de credenciados que atenda a nossa demanda. A gente sabe que alguns planos são regionais e outros que são nacionais, mas atendem melhor em determinadas áreas, determinadas regiões do país. O que a gente tem que analisar a partir de janeiro primeiro, a nossa capacidade financeira, porque um plano de alta gestão impõe riscos de sinistralidade, ou seja, a gente precisa ter uma arrecadação suficiente para pagar o boleto todo mês do plano e ainda ter uma reserva técnica para, numa eventual sinistralidade, ter como cobrir esses valores. Daí, assim, o que nós podemos garantir? A partir de janeiro, a gente, sendo eleito, vai sentar e avaliar plano de gestão, autogestão, adesão a um plano existente, adesão a múltiplos planos, porque atende melhor em São Paulo, atende melhor na Bahia, atende melhor no Rio, atende melhor no Rio Grande do Norte. E, após esta análise, a gente apresentar a categoria, porque não é a diretoria que vai decidir, apresentar a categoria para que ela possa deliberar sobre esse assunto. Qual é o que melhor atende a nossa necessidade e qual que cabe em nosso bolso. E essa é uma linha de atuação que a gente garante que vai fazer. E a gente garante que vai apresentar para a categoria para que a categoria decida. Tá? E a gente sabe, eu talvez mais que os outros, por conta de ter vivido, inclusive, essas negociações com os atuais planos, que eles são, para começo de conversa, onerado com alguns intermediários. Isso já, por aí, torna os nossos planos um pouco mais caros que outros. A gente tem que avaliar, inclusive, a viabilidade legal
de poder fazer diferente. E, se possível, que caiba no bolso e que atenda com qualidade os nossos filiados. É garantia que nós faremos isso e é garantia que a categoria vai deliberar sobre o assunto. E obrigado por sua pergunta, porque nos possibilitou expor esse assunto que nem estava na pauta de hoje. Pois é. Obrigado. Complementando, Jairson, Desculpe, Mari. é interessante essa abordagem, a gente não tinha ainda tratado disso, mas, assim, muito responsável. Aqui em BH, a gente acabou conhecendo um pouco de plano de saúde, porque a Delegacia Sindical de Belo Horizonte tem um plano de saúde próprio. Então, eu, Paulo e Elisa, tivemos que mergulhar e compreender um pouco de plano de saúde. E é muito mais complexo do que eu imaginava à primeira vista. Tem muitas variáveis, então qualquer pessoa que diga nós vamos resolver esse problema estaria sendo irresponsável. Ele precisa, sim, de uma avaliação técnica, de estudo, de muita ponderação, para daí se chegar a uma oferta viável e razoável. Assim, de cara, ninguém poderia dizer que esse é um problema que eu mato no peito e resolvo. Só queria acrescentar. Verdade, Mari. Tânia, por gentileza, Tânia. O Godinho já está conosco também? Eu vi ele entrando, acho que ele chegou. Estava em trânsito, né? Estou aqui. No aeroporto, mas aqui. Perfeito, Godinho. Tânia, por gentileza. Pronto. Eu sou Tânia Fonseca, tá? Sou candidata a diretora de formação sindical e assuntos intersindicais. E quero dizer para vocês o seguinte, uma coisa super básica. Sindicato é união, né? Então, o nome sindicato já está dizendo união. Quando nesse sindicato, tá, há uma desagregação como o nosso, está vendo? A gente tem que parar e debater sobre ele, né? Ele não está cumprindo a função basilar dele, que é a função, né, de estar todos os trabalhadores unidos com um objetivo único, né? Então, a gente já está pecando no início. A gente tem que realmente debater, a gente tem que mudar. Caso a gestão que está aí não está atendendo e não está agregando. Tá? Isso é básico. Só isso já era motivo para a gente mudar. Tá? Eu trabalho muito com associações. Eu, na pandemia, eu endoidei e entrei assim no bocado de associação. Eu achava que eu era a pessoa mais associativa do planeta, eu acho. Aí, então, eu me envolvi em muita coisa. E agora ainda estou deixando a bagagem, porque ficou pesada demais. Mas, assim, nessa minha caminhada nas associações, eu fiz muita consultoria. Sebrae, Senac, aquela coisa toda. E uma coisa básica, tá? Em todo o trabalho, e no nosso eu sinto muita falta, que é planejamento estratégico. Uma categoria que não tem um planejamento estratégico, que não tem uma meta, que não tem data de cumprimento de meta, ela está à deriva. Então, a nossa categoria está à deriva. Por isso que a gente parou no tempo. Tá? Por isso que o Sindirreceita parou no tempo. Eles se zangam quando a gente diz que saíram a reboque aqui, ali, acolá, mas saíram. A gente está a reboque. Então, a gente tem que mudar, tirar essa gestão, a gente tem que fazer um planejamento estratégico, estabelecer metas, porque a gente tem prazo, toda gestão tem prazo e tem que ter meta, né? A gente precisa, claro, que a base venha com a gente. Porque o sindicato somos nós. Não é uma diretoria só. O sindicato é diretoria, base, tudo associado. Então, nossa construção dentro do consórcio, eu sou muito feliz de fazer parte desse consórcio, tá? Apesar de estarem querendo colocar a nome consórcio do ódio, mas é consórcio do amor, e consórcio de junção de almas.
e consórcio de junção de ideias de pessoas que querem um sindicato forte, construtivo, combativo, forte no jurídico, forte no parlamentar, que a gente está vendo por aí é uma desagregação, é um sindicato que está se acabando, tá? Enquanto sindicato, só está servindo a interesses próprios. A gente não vai chegar a lugar nenhum dessa forma, gente. A gente tem que cair em campo, cada um de nós, é responsabilidade de cada um de nós, pedir a um amigo para votar, convencer outro, porque a gente precisa mudar isso. Eu peço a vocês que venham com a gente e vamos mudar esse sindicato, vamos botar ele no trilho. Obrigada. Obrigada a você, Tânia, perfeito. A Tânia, que também é coordenadora da Comissão de Aposentados, né? E nossa candidata. Eu sou tanta coisa que eu esqueci disso. São as muitas associações. E aproveito, Bari, para pedir aos nossos colegas para dar uma visitada no nosso site, verificar nossas propostas. O tema que a Lívia abordou aqui está lá na nossa proposta, inclusive. Ela pode dar uma e, inclusive, sugerir melhor redação ou sugerir inclusão de alguma coisa ou exclusão de alguma que discorde, sabe? Fiquem à vontade, porque, assim, o nosso plano de trabalho e essas propostas não são, acho que um colega falou aqui, não são absolutas. Se alguém descobrir um equívoco ali ou acolá, nos avise para que a gente faça o devido ajuste. Está em aberto. Godinho, eu vou passar para você e eu vou te antecipar que nós falamos um pouco sobre... Jailson, tem acompanhado inscrita, Denis. Denis, Godinho, então eu vou pedir um pouquinho da sua paciência para que a Denis possa... Eu vou ter que embarcar, eu vou ter que deixar vocês. Se for o caso... A gente aguarda o relato seu o Paulo já fez uma parte do relato, mas a complementação da ação em Brasília ontem. Paulo e Lucilene. Pois mas eu teria que ser muito breve agora, porque já chamaram o meu voo, ou a gente pode falar um outro dia. Eu posso falar agora, mas teria que ser de uma forma muito rápida agora, se for o caso. Você fala muito rápido hoje e depois você fala de novo. Vamos lá, então. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Godinho, sou delegado sindical em Joinville, Santa Catarina. Santa Catarina vive um momento sempre muito próximo das outras categorias de servidores públicos e nós participamos do Fórum Catarinense em Defesa dos Serviços Públicos e com esse fórum nós trabalhamos não só em Santa Catarina, mas a nível Brasil. E justamente nessa semana nós estivemos em Brasília com o fórum para fazer um trabalho com relação à reforma administrativa que está vindo por aí, que está já muitos rumores correndo, muitas movimentações em relação a isso, sem que a gente conheça os detalhes. A gente começou na terça-feira com uma caminhada pelo Congresso, falar com parlamentares, especialmente com parlamentares parceiros nossos, mais conhecidos, mas de todas as vertentes e todos os locais. E nessas visitas, né, especialmente, né, falamos com o deputado Pedro Kizai, estivemos com a deputada Ana Paula. Ana Paula é uma parceira muito grande do Sindicato Receita aqui de Santa Catarina, tá? E a gente percebe, a deputada Ana Paula comentou, né, dos eventos que estavam por acontecer com relação à reforma administrativa. Na própria terça-feira tinha uma reunião da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços Públicos. Na quarta, a tal da Comissão Geral, que aconteceu no plenário da Câmara, convocada pelo presidente da Câmara. A deputada Ana Paula conversando conosco sobre diversos aspectos, sobre a Receita Federal, sobre o serviço público, as nossas preocupações que a gente sempre leva para ela. Ela começou a ler os detalhes da reunião, por exemplo, da Comissão Geral, e ela leu as entidades que iriam participar e os oradores. E ao ler as entidades todas, ela chegou, por exemplo, num momento em que ela leu que o presidente do Sindifisco estaria presente como orador, e perguntou, mas e o Sindicato Receita não está lá? Sabe, ela trouxe aquilo com olhou para mim assim com uma cara de espanto, porque nós temos uma tradição muito grande de estarmos sempre presentes nesses fóruns. Nós não só estamos presentes, como normalmente nós somos patrocinadores dos eventos. Nós promovemos esse tipo de debate porque a gente sabe que o debate do serviço público é uma coisa fundamental nas nossas vidas. E nós não estávamos lá. No mesmo dia, fomos na reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público,
E também lá nós falamos com a coordenadora da Frente Parlamentar, e ela comentou comigo, né, eu perguntei, escute, o Sind Receita não tem participado das reuniões da frente? E ela disse, não, o Sind Receita não está conosco já faz bastante tempo, embora nós o convidemos sempre, porque sempre foi um parceiro. Mas já faz bastante tempo que o Sind Receita simplesmente abandonou a Frente Parlamentar em Defesa dos Serviços Públicos. E assim nós fomos, participamos, acompanhamos essa reunião da frente, o Sindifisco falou também, assim como diversas outras entidades, falamos pelo Fórum Santa Catarinense, né? Estivemos presentes e mostramos a nossa cara nessa reunião. No dia seguinte, fomos para o plenário para tentar participar da comissão geral, né? Estávamos lá, eu, Paulo, a Lúcia, outros colegas do Fórum também, lutando para entrar no plenário. Conseguimos depois, com o apoio da deputada Ana Paula também. Lá dentro falamos com diversos parlamentares, tivemos com o deputado Zé Trovão, o deputado Pedro Kizai, deputada Ana Paula novamente, outros parlamentares, e vimos uma grande preocupação de todos os servidores e de muitas lideranças políticas de que essa reforma administrativa que está sendo gestada nas sombras é uma preocupação muito grande, que todos os servidores precisam se preocupar, se mobilizar com muita força, muita rapidez e muita intensidade, e é uma falta muito grande a ausência do Sind Receita nesses fóruns todos. Lá alguns minutos depois da comissão iniciada, aberta, chegou o presidente Tales e mais um diretor do Sind Receita, apenas para também visitar como nós visitamos, né? O Sindifisco foi chamado, todos os parlamentares, representantes de sindicatos de policiais, de professores universitários, advogados, e o Sind Receita não estava lá. O Sindifisco estava sozinho falando pela Receita Federal. Isso é uma coisa que nós precisamos mudar. Nós precisamos resgatar quem o Sind Receita sempre foi. E o Sind Receita sempre foi, especialmente, uma representação de base. Que, como nós de Santa Catarina, e o pessoal de Minas, o pessoal em São Paulo, sempre falou com os parlamentares na base e levou esse contato para Brasília, construindo, afinal, o resultado para todos nós. A voz e os resultados. Estão me chamando como última chamada aqui, eu preciso terminar. Mas eu queria deixar esse recado especial para vocês. Nós precisamos reconstruir a nossa força, reconstruir a nossa presença e mostrar que nós, na base, somos a grande diferença que faz esse sindicato. Nós sempre fomos assim e precisamos voltar a ser. Depende de cada um de nós aqui. Gente, tchau. Até a próxima. Obrigada, boa viagem. Desculpa, Denis, por ter te atropelado, mas... Por favor... Você está com o microfone fechado. Agora sim. Então, pessoal, eu queria falar para vocês assim que eu fico muito calma, muito tranquila quando eu participo nas lives de vocês, nas reuniões, porque o tom de voz de vocês, a maneira como vocês passam a reflexão de qualquer assunto é com muita tranquilidade, muita paz. E eu acho que é isso que a gente precisa. Educação, respeito. Por isso que eu estou com vocês. E eu quero que vocês continuem assim, né? Então, diferente de outras lives que só um fala, é o dono, o senhor de tudo, a gente espera que a nossa chapa seja uma chapa sempre assim, tranquila, pacificadora. Obrigado, Denis. Obrigada. Ótimo para terminar. Ótimo. Mari, você faz as honras e encerra nosso evento? Posso fazer. Gente, a gente queria agradecer a todos, muito obrigados, os colegas da chapa, os colegas que vieram, lembrar que é importante para a gente insiste nessa questão das redes sociais, de ir lá, de interagir, mas é que o nosso alcance, para a gente vencer a eleição, a gente precisa chegar em todo mundo, né? Nas nossas bases a gente chega porque temos o diálogo e o contato, mas naquelas bases que não tem ninguém de nós presente, a gente chega pelas redes sociais e pela ajuda de quem está aqui. Então, pedir para vocês fazerem isso e pedir também para quem acha que a gente tem uma resposta
para as nossas demandas do sindicato, que nos ajudem a fazer essa divulgação. Nada funciona melhor, como o Jailson sempre diz, do que um contato pessoal. Chamar um colega no WhatsApp, telefonar, exatamente, mandar uma mensagenzinha, mandar o nosso site, mandar a rede social, falar, aí, a galera boa vai lá conhecer. Então, além, né, de agradecer a vocês, o que a gente quer pedir também para ampliar essa rede, para que a gente consiga, nós realmente acreditamos nisso que a gente propõe, e nós fizemos isso, a gente trabalha isso, nas nossas delegacias sindicais, nós fizemos exatamente isso, e nas próximas quintas-feiras, a gente espera vocês aqui de novo, e vamos ter a oportunidade de aprofundar. Muito obrigada, e valeu, né, obrigada aos colegas. Obrigado a todos, boa tarde. Até a semana que vem, estamos aí nos grupos e redes. Obrigada, gente. Até mais, gente. Tchau, Obrigada. gente. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Obrigado, bom vê-los. Muito bom.